Oi, pessoal! Aqui Camila Alves. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como controlar as nossas emoções. Esse é um tema que vocês me pedem frequentemente. Quase todos os dias eu recebo uma mensagem: Camila, como que eu desenvolvo a minha inteligência emocional? Camila, como eu controlo as minhas emoções? E um ponto interessante aqui, pessoal, que eu já queria iniciar esse vídeo dizendo é o seguinte: eu particularmente não gosto dessa terminologia de falar controle emocional. Até porque a gente não controla o que a gente vai sentir. A gente controla como nós vamos reagir diante daquilo que nós estamos sentindo. Então eu gosto muito do termo regulação emocional. Como eu vou regular, como eu vou lidar com as minhas emoções e sentimentos de uma forma mais assertiva. E por que é tão relevante falarmos sobre isso, né? Sobre como regular as nossas emoções? Porque as nossas emoções afetam a nossa vida de diversas maneiras. Desde o nosso foco, nossa memória, que vai interferir na nossa capacidade de aprender, a nossa tomada de decisão, que muitas vezes as emoções enviesam, seja para um lado positivo ou para um lado mais negativo, o nosso desempenho, a nossa criatividade, os nossos relacionamentos, quando nós estamos ali experienciando emoções de valência negativa, como por exemplo, raiva, tristeza, ansiedade, medo. Essas emoções geralmente são desagradáveis e tendem a fazer com que a gente não queira se relacionar. Então, elas afastam as pessoas, a nossa empatia fica menos disponível quando nós estamos experienciando determinadas emoções de valência negativa. E isso afeta os nossos relacionamentos. E um ponto importante aqui é que as nossas emoções e sentimentos afetam a nossa saúde física e mental. E a gente observa cada vez mais o crescente número de pessoas adoecidas mentalmente. Um dos pilares mais importantes para se obter, para se manter, para se preservar a nossa saúde mental é a gestão efetiva do estresse. Ou seja, é que a gente tenha um mínimo necessário de inteligência emocional para lidar com situações estressantes e resiliência o suficiente para lidar com situações adversas. Então, para preservar a nossa saúde mental, é importante também que a gente aprenda a lidar com as nossas emoções. Então, assim, antes de mais nada, é importante também que a gente entenda o que é inteligência emocional, para que depois a gente entenda como nós vamos regular as nossas emoções. Pessoal, existem muitos conceitos de inteligência emocional na internet, diversos. Alguns realmente aceitáveis cientificamente e outros não. Um conceito cientificamente aceitável relacionado à inteligência emocional é a interseção inteligente entre emoções e pensamentos. Ou seja, inteligência emocional tem a ver com a nossa capacidade de raciocinar validamente sobre as nossas emoções e sobre como essas emoções afetam o nosso pensamento. Ou seja, um conjunto de capacidades que me permite criticar, racionalizar sobre aquilo que eu estou sentindo e como esses sentimentos afetam os meus pensamentos e, consequentemente, geram determinados tipos de comportamento que nem sempre são úteis para mim. Então, pensando nisso, vamos tentar entender um contexto aqui. Cada um de nós temos uma percepção subjetiva do mundo. Eu interpreto o mundo da minha maneira, assim como você interpreta o mundo da sua maneira. E esses fatores não envolvem somente os nossos traços de personalidade, que em parte também tem um condicionamento genético, mas também todas as nossas experiências de vida. Então, aquilo que nós somos é construção desde a nossa infância. Ou seja, nós vamos experienciando determinadas situações e a partir dali a gente vai interpretando e aprendendo a lidar com o mundo, a responder ao mundo, aos contextos à nossa volta, com base nessas experiências. E aí que vem um ponto. Determinados contextos vão gerar em nós determinadas emoções. E isso aí nós não temos controle sobre. E essas emoções vão gerar padrões de pensamentos, muitas vezes automáticos, que infelizmente, vão fazer com que tenhamos comportamentos que não são úteis para nós. Então, em resumo, a minha interpretação faz com que eu experiencie determinado tipo de emoção e sentimento, que vai gerar um padrão de pensamento e, consequentemente, um comportamento. E é aí que a gente precisa entender essa lógica. Porque inteligência emocional, especificamente a capacidade de regular as nossas emoções, tem a ver com o quão nós somos capazes de criticar, de compreender essa emoção e esse pensamento automático e analisar se esse pensamento ele condiz com uma realidade ou não. Porque nem sempre a forma que a gente interpreta a realidade é a realidade em si. Veja bem, um exemplo claro aqui. Existem pessoas que têm um traço de personalidade que chama neuroticismo. Essas pessoas com esse traço de personalidade tendem a ver a vida sob um viés mais negativo.
Ou seja, os acontecimentos que acontecem com essa pessoa são interpretados de uma forma mais negativa, de um viés mais negativo, tendendo à catastrofização. Ou seja, essas pessoas experienciam mais emoções de valência negativa. Logo, é esperado, em alguns momentos, que elas reajam de maneira equivocada a determinados contextos. Mas por quê? Porque a interpretação de mundo dela está enviesada. Então, suponhamos, vamos dar um exemplo. Uma pessoa, ela está trabalhando, fazendo uma apresentação, e durante essa apresentação, o gestor dela, numa sala de reunião, fala para ela que aquele dado estava equivocado, que aquele dado estava errado, pede ela para corrigir e fala com ela, ao final da reunião, o seguinte: amanhã a gente conversa sobre isso. Se essa é uma pessoa que tem essa tendência a ver a vida por um ângulo mais negativo, por um viés mais negativo, o risco dessa pessoa, a probabilidade dessa pessoa catastrofizar a situação é muito grande. Ou seja, essa pessoa, em vez de falar e pensar da seguinte forma: ok, errei, vou consertar o erro, amanhã eu explico para ele o que houve e já apresento o resultado de forma correta. Essa pessoa, ao invés de pensar na solução do problema e na realidade em si, ou seja, eu preciso, tem ali um dado errado e eu preciso consertá-lo, ela já começa a criar cenários na cabeça dela. Então ela começa a achar que ela vai ser mandada embora, ou ela acha que a carreira dela foi destruída. Ela vai para casa, ela não consegue dormir. No outro dia ela volta para o trabalho extremamente abatida, irritada porque perdeu uma noite de sono, pouco produtiva, enfim. Todos esses padrões de pensamento e emoções que foram gerados com um viés mais negativo, gerou ali mais emoções que fez com que essa pessoa no outro dia estivesse num nível de estresse que prejudicasse o trabalho dela. Mas será que essa pessoa ia ser desligada? Suponhamos então que ela chega para trabalhar no outro dia e aí o gestor dela chama ela e fala que aquilo ali era um dado importante, que ela não deveria errar, que ela não poderia ter errado e que pede ela para corrigir e que não erre novamente naquele determinado tipo de atividade. Enfim, essa era a conversa que esse gestor queria. Só que, passando-se a noite até chegar neste momento da conversa, essa pessoa já somatizou e já sofreu todo esse processo. Processo esse que ela criou na cabeça dele. Então, assim, é um processo que ela acreditou que por algum momento poderia existir essa possibilidade, que sim, ela é verídica, mas que naquele caso não estava associada a um erro. E aquilo ali gerou nela emoções e pensamentos que foram totalmente disfuncionais. É aqui que entra, pessoal, a nossa capacidade de regular as nossas emoções. Embora existam diversos métodos, desde atenção plena, respirações mais conscientes, a gente abster de alguma situação, fazer processos de antecipação, reenquadramento cognitivo, enfim, existem diversas formas da gente regular. Cada estratégia ela pode ser útil ou inútil. Tem pessoas que buscam regular suas emoções comendo inclusive doces, chocolates, o que não é uma estratégia muito útil. Fato é que todos nós estamos aqui tentando regular nossas emoções. A gente tem um conjunto de ferramentas, de padrões de comportamento que favorecem isso de uma forma ou de outra. A questão é, às vezes é uma estratégia que a curto prazo resolve, mas no longo prazo ela é muito prejudicial. Por exemplo, quando a gente tenta regular as nossas emoções e diminuir, por exemplo, o nosso nível de estresse comendo uma barra de chocolate ou fumando um cigarro, ajudaria? Sim. É uma estratégia de regulação? É, mas ela não é útil de forma nenhuma. É uma estratégia que é inútil, porque ela é prejudicial. Agora, uma estratégia útil, e que eu acho que é a mais eficaz, é a gente começar a racionalizar sobre os nossos pensamentos. Ou seja, teve um contexto, esse contexto eu tive uma interpretação dele, gerou em mim uma emoção, essa emoção gerou pensamentos automáticos. Eu preciso primeiro identificar essa emoção. Qual emoção eu estou sentindo? É raiva, é tristeza, é alegria, frustração, é vergonha, é tédio, eu estou me sentindo injustiçada? Ou seja, identificar esse conteúdo emocional que está ali presente é muito importante. Identificar por que eu estou sentindo aquilo ali. E também qual é o padrão de pensamento que foi gerado. Então, qual o pensamento que está ali sendo gerado com base nessa minha experiência emocional, nesse contexto? Ou seja, o contexto aqui, pessoal, não é o mais relevante, e sim a forma como eu estou interpretando essas informações. Uma vez que eu sei como eu estou me sentindo,
e sei como estão os meus padrões de pensamento, fica mais fácil eu tomar a decisão se ele vai ser útil ou não. O objetivo aqui é eu tentar racionalizar sobre esse pensamento para que eu tire esse pensamento que é disfuncional e coloque no lugar dele um pensamento que seja mais funcional. Ou seja, para esse caso do feedback, ao invés de pensar que eu sou desligada, caberia muito mais eu analisar o porquê que eu errei e pensar em como resolver essa situação. Porque eu não posso, existe a possibilidade? Sim. Como também existe a possibilidade de não ter acontecido nada. E neste caso dessa pessoa específica, houve um processo de catastrofização que não foi nada útil para essa pessoa. Então, é reenquadrar, é fazer um reenquadramento cognitivo, ou seja, avaliar se esse pensamento é útil ou não, se essa emoção é útil ou não, e se ela vai gerar padrões de comportamento que vão ser assertivos àquilo que eu desejo. Então, este é o ponto mais importante. Eu costumo dizer eu brinco que é sair do piloto automático e começar a contestar um pouco mais, analisar um pouco mais a qualidade desse pensamento e o que esse pensamento está me dizendo. E substituí-lo, ou seja, uma vez que eu vejo, não, qual é a probabilidade? Existe realmente essa probabilidade? Existe, mas como também não existe. Eu já fiz algo, por exemplo, que me fizesse ser demitido? Não. Tem histórico dele, do meu gestor demitir pessoas por errarem? Não. Então qual é a lógica de eu estar achando que isso aqui é verdade? O objetivo não é também imputar um pensamento muito otimista ao ponto de negar uma realidade. Nossa, então não vai acontecer nada, eu nem preciso me preocupar com essa situação. Não. O objetivo aqui é a gente tentar trazer um pensamento que é mais próximo da realidade. Então eu preciso resolver esse problema de forma que eu tenho que corrigir esse erro e me atentar a entender por que eu errei ali. Foi uma dificuldade técnica, se eu estava desatento, enfim, fazer uma análise da situação focada na solução do problema. Talvez esse seja um pensamento mais funcional por aquilo que eu estou desejando. Então, quando eu estou falando aqui de regulação emocional, em geral eu estou querendo dizer que envolve a minha capacidade de identificar as minhas emoções e os pensamentos automáticos que são gerados a partir dessas emoções e criticá-los. Porque quando eu faço isso, aí sim eu consigo obter um comportamento que é mais coerente com aquilo que eu desejo. Então é sempre bom a gente se perguntar, essa emoção, ela é útil? Esse pensamento está sendo útil ao que eu desejo fazer? Porque senão, pessoal, eu preciso rever se faz sentido ou não esse padrão, né, de pensamentos que eu estou tendo. E aqui não tem como a gente fugir. E, geralmente eu vejo que as pessoas, elas querem fórmulas de bolo, sabe? Ali um ingrediente, uma receita padrão para que a gente consiga regular as nossas emoções, para desenvolver inteligência emocional. E isso não existe. Inteligência emocional é um processo complexo, a gente deveria ter aprendido isso desde a nossa infância até a fase adulta. E infelizmente, pelo menos pessoas da minha época, nós não fomos ensinados a sermos inteligentes emocionalmente. Da mesma forma que nós fomos letrados, por exemplo. A gente não tem esse letramento emocional. E isso hoje nos afeta, infelizmente. Mas como o nosso cérebro é plástico, né? Ele tem a capacidade de neuroplasticidade, nós conseguimos sim fazer isso hoje. Nós conseguimos aprender e isso requer que a gente treine, requer que a gente desenvolva uma capacidade de autoconhecimento, de autopercepção, de autoconsciência sobre nós mesmos muito profunda. E quando eu falo em autoconhecimento, não é só a interpretação do meu mundo externo, mas é entender como esse mundo externo é interpretado por mim, como isso me afeta e como eu respondo a isso. Então eu preciso entender o meu contexto externo, mas também o meu contexto interno. Existe um mundo externo e um mundo interno que precisa ser compreendido, porque nós estamos ali nos relacionando o tempo todo. E essa interpretação de mundo que eu tenho, desse contexto externo, é que vai fazer com que eu consiga regular para mais ou para menos a minha emoção. E aí que entra essa percepção, é sair desse piloto automático, desse automatismo e viver de forma mais consciente. O que infelizmente hoje no dia a dia está praticamente impossível para a maioria das pessoas. Eu vejo pessoas sobrevivendo, ali toda hora envolvidas em tantas coisas, num automatismo tão grande que elas nem percebem o que estão fazendo. E dessa forma fica praticamente impossível de regular as nossas emoções. Um outro ponto importante aqui, pessoal, que eu não poderia deixar de falar, é que a regulação emocional, ela é um processo cognitivo. Ela é um processo onde o nosso córtex pré-frontal, ele identifica, né, esses padrões emocionais e consegue exercer uma ação sobre uma das estruturas, por exemplo, que é a amígdala. Então, é um processo
que eu preciso estar com o cérebro funcionando bem. Isso quer dizer o seguinte, eu preciso que o meu córtex pré-frontal tenha energia, esteja disposto o suficiente para conseguir fazer essa regulação. De uma forma muito simples, é isso que eu quero dizer para vocês. Tanto é que quando vocês não dormem bem à noite, no outro dia vocês não conseguem fazer tão bem uma regulação emocional. Uma pessoa extremamente estressada, ela tem uma diminuição da capacidade do córtex pré-frontal, logo, ela vai ter um comprometimento na hora de regular as nossas emoções. Regular a emoção envolve diversos fatores, inclusive o quão saudável e quão bem o meu cérebro está, o quão bem o meu corpo está. Então, quando a gente fala de regulação, tem alguns hábitos que as pessoas desconsideram, mas que precisam ser olhados com atenção. E aí vem hábitos básicos que também são protetivos, são pilares para a nossa saúde mental. Como está o meu sono? O sono não é um processo apenas de descanso, é um processo onde ocorre uma limpeza cerebral. Todas as toxinas, produtos metabólicos são limpados durante o processo do sono, para que no outro dia a gente consiga estar bem. Então, se eu não durmo bem, e aí dormir bem envolve, claro, o seu cronotipo, mas ali uma média de 8 a 7 horas, respeitando os horários, tentando dormir ali. Eu brinco que nós não somos seres noturnos, Então, respeitando um horário interessante, por exemplo, de 10 até 6 horas da manhã, de 11 até umas 6, 7 horas da manhã, a gente precisa estabelecer, sempre que possível, um bom horário de sono. Algumas pessoas vão dormir um pouco mais tarde, outras um pouco mais cedo, vai depender das suas variações, mas independente disso, a gente precisa ali manter um hábito saudável de sono. Exercício físico é uma das melhores formas para a regulação de estresse e interfere diretamente na nossa capacidade de regular as nossas emoções. Nossa alimentação também exerce um efeito importante na nossa capacidade de regulação emocional. Então, são 3 pilares que eu preciso estar atento: sono, alimentação e exercício físico. Para que aí sim, eu conseguindo ficar bem, eu tenha um manejo adequado do estresse. Então, não adianta falar de regulação sem eu citar isso. Nós precisamos de um cérebro funcionando bem para que a gente tenha a capacidade de criticar essas informações que estão chegando, inclusive essas informações emocionais, e aí sim estabelecer uma resposta adequada. E por fim, pessoal, e não menos importante, mas talvez um dos processos mais importantes, é a gente ter consciência que é muito difícil a gente desenvolver essa autocrítica, essa autopercepção, esse autoconhecimento sozinho. É praticamente impossível, eu particularmente acho isso. Por isso que eu sempre sou a favor de buscar um processo de psicoterapia baseado em evidência. Ou seja, busque um bom psicólogo, um bom profissional, que use práticas baseadas em evidências, práticas científicas, para que você possa ampliar seu autoconhecimento. É sempre bom, como se diz, ter um córtex pré-frontal anexo para nos mostrar aquilo que nós não estamos conseguindo enxergar. Por isso é o papel da terapia. Não é só para casos onde há um adoecimento mental estabelecido, mas também para aumentar a nossa percepção, o nosso autoconhecimento, a nossa autogestão sobre nós mesmos. Então, pessoal, quero deixar claro aqui que não existe fórmula mágica. A gente precisa ter uma caixinha de ferramentas, como se diz, eu costumo brincar, e que ali a gente vai tirar aquilo que é necessário para que a gente consiga lidar melhor com as situações que estão acontecendo ao nosso redor e gerando ali muitas vezes emoções que são desagradáveis. Mas fato é, eu acredito que o processo mais funcional neste contexto é sim a nossa capacidade de criticar essas emoções e esses pensamentos e, consequentemente, analisar se eles estão adequados à realidade, condizentes com a realidade e, caso não estejam disfuncional, imputar ali um pensamento mais funcional. Pessoal, se esse vídeo fez sentido para vocês, eu sugiro que você compartilhe, que você envie para um colega, curta, comente ou envie para um colega que realmente queira também aprender um pouco mais sobre regulação emocional. E para você que quer se aprofundar um pouquinho mais nesse conteúdo, eu sugiro que veja um vídeo sobre emoções e sentimentos. Qual é a diferença que tem aqui no canal? Ele é um assunto complementar a esse vídeo aqui e eu espero também que essa aula tenha feito sentido para você e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!